hoje nós traremos previsões para o futuro, que incluem a descoberta de uma atmosfera e de um sol do outro lado da Terra, no interior da Terra, dentre diversas outras previsões datadas para ocorrerem. O Hélio e eu vamos, de acordo com os nossos conhecimentos, ver se elas conferem com o cronograma rumo à nova Terra no mundo de regeneração previsto pelos nossos guias e mentores espirituais e dentro de diversas culturas e tradições. Uma pessoa chamada Paul Amadeu Dienach fez previsões para o futuro da humanidade. Ele morreu em 1921. Esta pessoa teve aquela doença do sono, ao qual ela dormiu por muito tempo. Ela ficou desacordada, em coma, né? Em coma, por um ano inteiro, e quando acordou, ele disse que foi para o futuro no ano de 3906, assumiu lá o corpo de outra pessoa neste período e descobriu tudo que estava, como que era o mundo e a vida dos seres humanos em 3906, e também viu tudo o que aconteceu do ano de 1918 até 3906. Então ele trouxe tudo isso em um diário, e quando ele morreu, ele pediu que ninguém ficasse sabendo dessas escrituras. Porém, essas escrituras acabaram caindo nas mãos de pessoas da maçonaria, e essas pessoas resolveram abrir estes diários nos seus estudos, né? À população. Só que foi censurado pela igreja, e a igreja até muito tempo não deixou que esses documentos fossem realmente a público, porém agora eles são públicos já fazem alguns anos. Então o Hélio e eu trouxemos para que a gente analise a procedência, se realmente tem como, faz sentido esses acontecimentos que ele disse ter visto estando no ano de 3900, ou seja, daqui a quantos anos, Hélio? Daqui a 1887. Em 1887, tomando como referência 2019, né? Na época que ele escreveu, é mais tempo ainda. Olha só, a gente vai falar o que ele previu e depois a gente vai encaixar dentro dos nossos conhecimentos. É bom saber que tudo no universo muda a cada instante, que o agora muda sempre o futuro. E que, claro, sempre houveram planos estabelecidos para o decorrer da evolução da sociedade, o decorrer da evolução humana. É traçado, é definido rumos para a civilização correr, rumos de evolução, de progresso, para que nós evoluamos a sociedade e o nosso espírito. Vamos comentar os planos, depois a gente comenta. O que ele viu, o que ele relatou, depois a gente comenta em cima. A nossa opinião em cima dessas coisas. A primeira previsão de Paul Amadeus Dienach é entre os anos 2000 e 3000. Certo? Ele disse que entre os anos 2000 e 2300, a população mundial se tornaria muito grande. Haveria uma superpopulação mundial. E olha que curioso, porque eu fiz um vídeo há poucos dias aqui atrás no canal falando sobre a superpopulação e até onde chegará a superpopulação aqui na Terra. Eu vi através de pesquisas do Instituto Bill Gates, onde ele fez uma estimativa da população mundial para os próximos anos. E percebendo que o crescimento populacional está diminuindo muito, a taxa da população, a quantidade da população, iria se estabilizar em 2100, com 11,2 bilhões de seres humanos na Terra. Que este seria o pico. Né? E aconteceria em 2100. A partir dali, a sociedade iria estabilizar a sua contagem. E isso confere com o que ele está dizendo até agora, né? Então, como podemos ver, é menos do que o dobro que está agora. É o pico máximo que a população tem previsão de chegar. Isso é claro, sem contar eventos naturais que possam fazer com que pessoas desencarnem. Mas a gente sabe também que mesmo grandes eventos não removeram até hoje mais do que 100 mil pessoas da face da Terra, que é um número muito pequeno frente à população total humana, né? Ele diz também que nesse período de 2000 a 2300 haveriam grandes mudanças no meio ambiente, né? Como... É lógico falar isso, né? Pensar isso. Imagina, a gente, se mantesse esse ritmo, iria poluir quase o dobro, iria dar de dejetos quase o dobro, né? E com certeza a natureza tem que se movimentar para tratar tudo isso e teríamos grandes tempestades, né? A gente sabe que os próximos anos serão marcados por grandes tempestades. Então, até agora, tudo bem o que ele está dizendo. Sim. Ele disse que em 2204 nós iríamos colonizar Marte e iríamos ficar lá até 2200
2261, onde a população chegaria a 20 milhões de pessoas, e então uma grande catástrofe em Marte iria tirar todos os seres humanos de lá e nós abandonaríamos planos de colonizar outros planetas. Mas um detalhe curioso é que em 60 anos a população de Marte chegar a 20 milhões de pessoas é praticamente impossível em 60 anos, né? Santa Maria, que é uma cidade que cresce muito e é ligada por diversas ruas e rodovias, não cresce tudo isso, né? Se fosse uma nave todos os dias lotada para Marte, em 60 anos eles não chegariam a 20 milhões de pessoas, certo? Então, este número, nem que eles reproduzissem muito lá, né? E a gente já viu que na nova Terra fará muito mais sentido ir para lá com os nossos outros corpos, não com o corpo físico. Ele diz que em 2309, a Terra entraria na Terceira Guerra Mundial. Devastaria com a maior parte da população do planeta, que ficaria em torno de 1 bilhão de pessoas no planeta, e então formariam o grande parlamento da Terra em 2396, ou seja, duraria quase 90 anos essa Terceira Guerra, e que depois disso a Terra declararia a paz definitiva e demarcariam o ano 1 novamente. Um novo início. Um novo início, certo? E a partir dali ele diz que os seres humanos passariam a ter telepatia até 2600, ou seja, daqui a 580 anos, certo? E em 2600, se não contasse o ano 1, né, se continuasse, no ano que seria 2600, nós iríamos descobrir o interior da Terra, certo? No caso, o reino de Agartha, né? Isso, só que ele não fala internas. Ele não fala com essa palavra, ele diz que seria uma descoberta de um Sol e de uma atmosfera dentro da Terra. Isso em 2600, né? Daí ele diz que de 3000 a 3906... Quase um ano, né? Quase 1000 anos. Ele fez novas previsões para este período, que em 3388 haveria a nova raça humana, né? Uma nova raça humana, novos seres humanos, a espécie ia dar um boom evolutivo, e a nova raça humana teria clarividência. Ou seja, daqui a 2000 anos, né, Hélio? Mas aproximadamente. E que em 3400 iniciaria a Era de Ouro na Terra, com um único governo mundial. Então, pessoal, agora nós vamos falar no nosso ponto de vista o que ele disse. A gente já falou que tudo na Terra muda, né, de acordo com os princípios, com o propósito, com agora. Tudo muda de acordo com agora, com o que é necessário para a evolução e para a paz. Estas previsões que ele fez foram feitas antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, certo? Foram feitas antes mesmo do grande conclave que aconteceu em 2019, né? Da data limite, a qual, a partir da Segunda Guerra Mundial, os governantes da Terra disseram, né? Vamos dar um prazo para a humanidade, para ver o que eles fazem, para ver como que eles vão evoluir ou não, para então nós definirmos se eles estarão aptos a realmente a seguir para a nova Terra, o mundo de regeneração, ou se não, ou se a humanidade ainda precisa passar mais um tempo dentro das expiações, né? Dentro de um mundo de sofrimento, como é o nosso mundo atual, bater mais um pouco a cabeça para aprender pela dor ao invés de pelo amor, né? Porque as pessoas plantariam coisas ruins, teriam que colher, né? Sim. Essas previsões que ele fez estavam mais vinculadas com esta linha de futuro, a qual a humanidade não estaria apta ainda para passar para a transição. Porque há muito tempo atrás, não houve nem a Segunda Guerra Mundial ainda, as diretrizes para a evolução da Terra, concordo que pudessem ser estas, porque fazem muito sentido. Então, estas previsões dele aqui é completamente compatível se a humanidade tivesse optado pelo caminho chamado de Terra Cruz, né? Que é onde a humanidade permaneceria nas trevas por mais algum tempo, batendo mais um tempo a cabeça. E nessas previsões que o Paul realizou, ele estava vendo esse prognóstico da Terra Cruz. Mas depois de todos os conclaves, de todas as definições que aconteceram recentemente, a gente teve outros direcionamentos. E isso, então, passa a ser um pouco obsoleto. Algumas coisas podem ter vínculo, sim, mas as grandes catástrofes que ele coloca ali naquele período com grandes guerras mundiais, isso não está mais para acontecer. Nós vamos, sim, dar novos saltos de consciência, mais voltado pelo bem do que pela dor, né?
E aí o ritmo vai ser outro. Muitos seres de muitos lugares do universo vieram para fazer com que essa nossa transição seja o mais suave possível. A gente sabe quantos seres vêm de outros sistemas, de outras galáxias, né? Falam de Andrômeda, das Pleiades, encarnar na Terra para guinar um pouquinho, para que os seres humanos não precisem enfrentar mais estes 300 anos de trevas antes da Era da Luz, como estava previsto anteriormente, realmente, àquela conclave da data limite, certo? Então, a partir dali, pôde-se ver que não, que a humanidade ela já está apta para acelerar o processo e que não seriam necessários mais 300 anos de trevas antes de iniciar a regeneração. Os nossos mentores dizem que em cerca de 150 anos, nós estaremos, de 150 a 200 anos, nós estaremos na regeneração. O mundo seria um mundo regenerativo, ou seja, não existiriam mais provas e expiações. Ou seja, em 150 anos, né, daqui 2 reencarnações completas do planeta, porque ninguém dura mais do que 100 anos, né? Ou seja, toda a humanidade será renovada 2 vezes até lá, até nós dissermos estamos na regeneração. Certo? Não necessitando, como ele disse, né, passar pela terceira guerra antes de criar o grande parlamento da Terra, né? E após a criação desse grande parlamento, eu concordo com as previsões dele que sim, o ser humano ia dar um grande salto nas suas potencialidades e capacidades. Muito provavelmente nós vamos sim nos comunicar mais pela telepatia, vamos utilizar mais do nosso potencial mental, as nossas percepções extrafísicas, psíquicas vão receber um ganho, a clarividência vai ser aumentada, o contato maior com o plano da espiritualidade, e isso é verdadeiro. E essa evolução da raça humana para a nova raça humana já foi prenunciada através da nova inclinação do esfenoide, que é um osso que sustenta o nosso cérebro e que todas as vezes ao longo da história que este osso inclinou, mudou sua inclinação, a espécie humana deu um grande salto evolutivo. Pela primeira vez, há novos indícios de nova inclinação neste osso, como este vídeo, que eu vou deixar a recomendação completa, caso você queira ver sobre isso ao longo da história. E este osso já está aparecendo com inclinação em novas crianças que estão nascendo, e isso indica, sim, uma nova raça humana que já está iniciando o seu processo aqui na Terra. Esta raça humana, a qual suporta almas que vêm com mais méritos, né? Ou seja, ocupando corpos mais avançados e poderão sim auxiliar a humanidade de forma muito mais precisa dentro das leis universais do amor. E assim fazer essa transformação na nossa sociedade que nós, eu e vocês, buscamos fazer todos os dias. Nós estamos contando com essa equipe que vem nos auxiliar. Perfeito. Então, essas previsões do Paul, no meu ver, estão corretas dentro da planificação antiga, dos projetos antigos da Terra, antes desta aceleração a qual tivemos através de inúmeros seres do universo que vieram nos auxiliar nessa transição para que a gente fizesse ela o mais rápido possível e não necessitasse ficar mais 300 anos nas trevas. E sim, gente, nós vamos encontrar o interior da Terra, o reino de Agartha, que a gente desconhece hoje, o Sol interno da Terra e uma atmosfera. E, inclusive, quando dizem que será que nós vamos encontrar os seres extraterrestres, nós olhamos para fora, para o céu e para o espaço, sendo que eles vivem aqui no interior da Terra. Existem outras 3 raças que são as que ajudam a gestar todo o ecossistema da Terra e a nossa sociedade de forma incrível. Um dia nós vamos falar a função que eles executam na superfície da Terra para sustentar a nossa vida, regulando os mares, regulando a atmosfera e os lençóis freáticos, dentre zilhões de coisas que eles operam, desde antes do ser humano estar aqui.